Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana e esta é a nossa aula 11 do curso de Vetores e Geometria Analítica. Esta aula é a nossa quinta e última aula do tópico plano. Vamos iniciar falando de interseção de retas. Vejam só, sejam R1 e R2 retas definidas pelas equações cartesianas y igual a 1x mais b1 e a R2 é definida pela y igual a 2x mais b2. A interseção das retas R1 e R2 vai ser obtida resolvendo o sistema formado por essas duas equações. Vamos olhar essa figura aqui auxiliar, olha só. Aqui nós temos a reta R1 e a reta R2. Nessas duas equações, as incógnitas x e y representam pontos do plano. Porém, na reta R1, os escalares A1 e B1 fazem com que os pontos do plano que nós iremos encontrar com esta equação correspondam àqueles que estão sobre a reta R1. Da mesma forma, com a reta R2, os números A2 e B2 fazem com que os números x e y gerem pares ordenados correspondentes a pontos que estão sobre a reta R2. Se essas duas retas se interceptam, como acontece aqui nessa imagem, vai existir um par ordenado que pertence tanto à reta R1 como à reta R2. Como esses pares ordenados são formados pela abscissa x e ordenada y, então faz sentido a gente pensar nesse sistema. Porque um sistema, você vai ter aqui o par ordenado XY que satisfaz as duas equações simultaneamente, ok? Então, vamos analisar três situações que podem acontecer. Se este sistema tem uma única solução, XY, então R1 e R2 são concorrentes e se interceptam no ponto P igual a XY, como a imagem auxiliar que a gente colocou. Como acontece aqui nessa imagem. A segunda situação é quando o sistema terá infinitas soluções. Quando tem infinitas soluções, quer dizer que tem infinitos pontos em comum nas duas retas, então elas são colineares, elas coincidem, apesar das equações terem uma representação diferente, valores diferentes para os coeficientes, elas representam a mesma reta. Como nós vimos lá anteriormente, uma reta pode ter várias representações dependendo do ponto que você escolhe e do vetor diretor escolhido, certo? E a terceira situação é quando o sistema não tem solução. Nesse caso, não existem pontos em comum nas duas retas. Elas serão paralelas, elas nunca vão se interceptar, ok? Bom, vamos ver um exemplo. Exemplo 1.46. Nós temos a reta R1 definida pela equação y igual a 2x mais 3 e a reta R2 definida pela equação y igual a menos 3x mais 1. Vamos encontrar a interseção de R1 e R2. Bom, se existir esse ponto de interseção, esse ponto tem que satisfazer o sistema formado pelas duas equações. Então, o que nós fizemos? Colocamos as variáveis, as incógnitas, tudo no primeiro membro, deixamos as constantes no segundo membro, nas duas equações. Agora, nós vamos aqui aplicar, nós multiplicamos a primeira equação por menos 1 para cancelar a variável y. Então, nós vamos ter menos 2x mais y é igual a 3 e ficamos com esse sistema. Agora, somando as duas equações, nós vamos ter menos 5x é igual a 2. Aí, para isolar o x, passa o menos 5 dividido no segundo membro e nós vamos ter x é igual a menos 2 sobre 5. Vamos pegar x igual a menos 2 sobre 5, substituir em uma das equações e encontrar o valor do y. Faça isso como exercício. Vocês vão encontrar y igual a 11 sobre 5. Quer dizer que o ponto P de coordenadas menos 2/5 e 11 sobre 5 é o ponto em comum entre as duas retas, é o ponto de interseção das retas R1 e R2. Façam como exercício também o esboço dessas duas retas.
Continuando, então nós temos aqui, se as retas R1 e R2 estiverem representadas por equações paramétricas, nós devemos diferenciar seus parâmetros. Por exemplo, se R1 é a reta representada pelas equações paramétricas x igual a x0 mais x1t, y igual a y0 mais y1t, e seja R2 a reta representada por x igual a x' mais x'1t', y igual a y0' mais y1't'. Então, o parâmetro da primeira reta é o parâmetro t e o da segunda reta é o parâmetro t', ok? Se existir ponto de interseção entre entre R1 e R2, então as coordenadas desse ponto, que nós estamos chamando de xy, elas têm que satisfazer os dois sistemas de equações que nós temos aqui. Quer dizer o seguinte, que a coordenada x da reta R1, que é x0 mais x1t, tem que coincidir com a coordenada x da reta R2, que é x'0 mais x'1t'. Então, nós teremos dessa igualdade da abscissa desse ponto P na reta R1 e na reta R2. E o mesmo vai acontecer com a coordenada y, ou seja, com a ordenada do ponto P. O y0 mais y1t tem que ser igual ao y'0 mais o y'1t'. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos organizar essa equação de modo que a incógnita dessas duas equações é o parâmetro t, são o parâmetro t e t', certo? Aí, a parte constante que nós temos aqui é o x'0 menos x0, y'0 menos y0. E resolvendo esse sistema, se tiver solução, nós vamos encontrar valores para t e t', que quando substituído nas equações da reta R1 e R2, vai fornecer para a gente o ponto P, correspondente à interseção destas duas retas. Caso as retas sejam paralelas, nós não vamos encontrar solução para o sistema. E se as retas forem coincidentes, nós vamos encontrar infinitos valores para t e t'. Nesse caso, nós vamos ter variável livre. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1.47. Encontra a interseção, se existir, das retas R1 e R2. Bom, então, como elas estão no formato de equações paramétricas, aqui, pessoal, nós poderíamos até reescrever essas duas equações como equações cartesianas e utilizar o método visto no início da aula. Mas nós temos aqui um objetivo de analisar o parâmetro t na observação que está mais adiante. Então, nós vamos continuar com esse procedimento, encontrando o ponto de interseção em função do parâmetro t, tá? Encontrando primeiro o parâmetro t. Então, vamos lá, olha só, nós vamos escrever a igualdade das coordenadas, organizar o sistema em função de t e t', e vamos encontrar o valor de t e t' como solução desse sistema. Então, aqui, ó, nós temos o t é menos 7/5 e o t' também deu menos 7/5, ok? Esta é a solução do sistema. Quando a gente substitui menos 7/5 na primeira equação, no primeiro sistema de equações, nós vamos encontrar P igual a menos 2/5, 11/5. E quando a gente substitui t' no segundo sistema de equações, nós vamos tem que encontrar o mesmo P, as mesmas coordenadas, né? Então, nós encontramos as mesmas coordenadas. O esboço do gráfico das duas retas está aqui, onde se interceptam no ponto P que nós encontramos. O exemplo 1.48, nós vamos fazer novamente a interseção agora da reta R2 com a reta R3. Essa reta R2 é a reta que nós usamos aqui, no exemplo 1.47. Bom, agora, fazendo o mesmo procedimento, a igualdade das coordenadas e resolvendo o sistema em função de t e t', nós vamos encontrar t' igual a menos 3/2 e t igual a t/4,
certo? Substituindo o T' nas equações da R2, a gente encontra o ponto P, que é menos 1 sobre 2, 5 sobre 2, e substituindo o ponto T, o valor de T, o parâmetro T, lá nas equações da R3, a gente encontra o mesmo ponto P, que é o ponto de interseção entre as duas retas, ok? A diferença desses dois exemplos é que no ponto 48, o valor dos parâmetros são diferentes, e no exemplo 47, nós encontramos o mesmo parâmetro. Isso pode ser interessante do ponto de vista físico. Vejam só, se as retas R1 e R2 representam a trajetória no plano de duas partículas distintas, o fato delas se interceptarem em um ponto obtido com o mesmo valor de parâmetro quer dizer que as partículas passaram por esse ponto das trajetórias ao mesmo tempo. E quando os parâmetros são diferentes, as partículas passam pelo ponto de interseção em momentos diferentes. Então, as partículas não se encontram. Esta é a interpretação física para esta questão do parâmetro. Bom, continuando com a nossa aula, vamos falar agora sobre ângulo entre retas. Esta imagem aqui vai nos ajudar a compreender esta questão. Então, nós temos aqui a reta R1, a reta R2, e logo aqui abaixo nós temos os vetores diretores da reta R2 e da reta R1. Sendo que aqui, ó, nós temos o vetor V2 e o vetor menos V2. Os dois vetores são diretores, podem ser usados como vetores diretores da reta R2. O mesmo poderia acontecer aqui com a reta R1. Nós colocamos aqui V1, mas nós temos o menos V1 também. Olha só, entre duas retas distintas, R1 e R2, concorrentes no ponto P, existem dois ângulos distintos que nós vamos observar aqui na figura, o θ e o beta. Então, olha só, aqui nós temos as retas, R1 e R2, se interceptando no ponto P. Nós temos aqui o ângulo beta e este ângulo oposto ao vértice P também tem medida beta. Aqui nós temos o ângulo θ e este ângulo aqui oposto ao vértice também tem medida θ, tá? A soma de θ com beta dá π, é 180 graus. Agora, veja só, se V1 e V2 são vetores diretores de R1 e R2, respectivamente, então, seja beta o ângulo entre V1 e V2, porque nós já estudamos ângulo entre vetores, né? Então, nós vamos utilizar aquela teoria para a gente encontrar o ângulo entre as retas. Como as retas têm a mesma inclinação dos vetores diretores, os vetores diretores que vão nos fornecer o ângulo entre elas. Então, aqui, beta é o ângulo entre V1 e V2, já que nós estamos considerando beta o ângulo entre R1 e R2, ok? E θ é o ângulo entre V1 e menos V2. Olha só, θ está aqui. Este ângulo, θ, está entre V1 e menos V2. Ele é um ângulo menor, tal que quando você somar com beta, vai ser igual a 180 graus. Então, olha só, nós vamos encontrar os ângulos θ e beta satisfazem as seguintes relações. O cosseno de beta é igual ao produto escalar entre os vetores V1 e V2, dividido pela norma de V1 e norma de V2. E o cosseno de θ é o produto escalar entre V1 e menos V2, dividido pela norma de V1 e norma de menos V2. Adotaremos o ângulo de menor medida para ser o ângulo entre as retas. Então, nós temos dois ângulos, né, aqui na figura. Qual que você vai adotar para ser o ângulo entre as retas? É o ângulo que tiver menor medida. Então, a gente vai fazer esses dois cálculos e pegar o ângulo de menor medida. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Encontre o ângulo entre as retas R1 e R2. Então, nós vamos considerar aqui beta, o ângulo entre V1, que nós vamos retirar daqui, ó, 1 menos 3, e V2, que nós vamos retirar da reta R2, que é o menos 2, 2, que são os vetores diretores das retas R1 e R2.
Beta está representada aqui nessas imagens. Nós esboçamos as imagens lá no GeoGebra e nós destacamos aqui o ângulo entre eles. Aqui nessa primeira imagem, nós estamos com os vetores no plano cartesiano XY e esta abertura entre eles é a medida do beta. Quando a gente traz aqui para o plano, para o sistema, para o ciclo trigonométrico, que vai ser medido aqui no sentido anti-horário, a partir do zero, o beta está aqui, fazendo um arco lá no segundo quadrante. E nesse segundo quadrante, o valor do segmento, a medida do segmento OC, o C2 vai corresponder ao número negativo, porque está à esquerda da origem O, como nós vimos lá nas primeiras aulas, né? Vamos encontrar o cosseno de beta. Então, para isso, nós vamos utilizar a expressãozinha do cosseno, né? Que nós vimos aqui, ó, é o produto escalar de V1 e V2 dividido pela norma de V1 vezes norma de V2. Então, nós temos, ó, o produto escalar entre 1 para a ordenada 1 menos 3 menos 2, 2, vamos multiplicar as coordenadas correspondentes, ó, 1 vezes menos 2, menos 3 vezes 2 dá menos 8, que está aqui, e as normas vai usar a definição. Se o para ordenado é xy, nós vamos ter raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ficar no primeira norma vai ficar raiz de 10 e a segunda norma vai ficar raiz de 8. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos efetuar essas operações, façam as simplificações necessárias. Aqui, nesta simplificação, vocês vão fazer o seguinte, ó. Menos 8, fatorem a raiz de 10 vezes raiz de 8, vai ficar um único radical, vai ficar 10 vezes 8. O 10, eu escrevi como sendo 2 vezes 5. O 8 é 2 ao cubo. 2 vezes 2 ao cubo é 2 à quarta. Então, você tem 2 à quarta vezes 5. O 2 à quarta é 2 ao quadrado. Então, saiu 2 quadrado da raiz, ficou só o 5 dentro da raiz. O 2 ao quadrado é 4, simplificou com menos 8. Ficou menos 2 em cima. Agora, racionalizou. Por que aqui está sendo necessário racionalizar? Tem hora que a gente racionaliza e hora que a gente não racionaliza. Porque na trigonometria, a tabela trigonométrica, os números estão todos racionalizados. Então, aqui nós racionalizamos, mas aqui, deixa eu ver, terminou aqui, menos 2 raiz de 5 sobre 2. Então, quem é o beta? É o arco cujo cosseno é menos 2 raiz de 5 sobre 5. Aqui vocês podem usar uma calculadora científica para obter esse valor. Agora, quem é o teta? Então, olha só, quem é teta? Teta é o ângulo entre V1 e menos V2. Então, nós vamos aqui, ó, nós observamos que o V2 é menos 2 sobre as coordenadas menos 2, 2. O menos V2, então, vai ser 2 menos 2. E vamos calcular o ângulo, o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. A gente chamou esse ângulo de teta, tá? Então, usando aí a formulazinha e o produto escalar entre os dois vetores, como nós fizemos lá anteriormente, vai ficar 1 vezes 2, menos 3 vezes menos 2, agora deu mais 8. E a norma dos dois vetores, que vai dar a mesma coisa, porque aqui nós vamos elevar ao quadrado, né? Então, nós temos agora o arco positivo, ó. O cosseno do ângulo deu 2 raiz de 5 sobre 5, que ele está no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Então, ele é um arco menor do que o arco beta, que deu um arco, o beta deu aqui no segundo quadrante. Se vocês usarem a calculadora científica, vocês vão encontrar aí qual é o valor desse arco que tem esse cosseno e aqui atrás qual é o valor do arco que tem esse cosseno aqui, negativo. Então, como o teta é menor do que o beta, é o teta que nós queremos, é o teta que será o ângulo entre as retas R1 e R2. Agora, vamos fazer uma análise aqui, olha só. Como θ mais beta é sempre 180 graus, é sempre igual a π,
sempre um desses ângulos localiza-se no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico e o outro no segundo quadrante. Dessa forma, se a gente supõe que θ localiza-se no primeiro quadrante, o θ vai estar entre 0 e π sobre 2. E o cosseno do θ vai ser maior do que zero, vai ser positivo. Consequentemente, o beta vai estar localizado no segundo quadrante, entre π sobre 2 e π. E o cosseno do beta vai ser negativo e vai ser o menos cosseno de θ. Eles têm essa propriedade por serem ângulos suplementares, né? Que a soma vai dar 180 graus. Então, mas isso em módulo, pessoal, já que um é menos o outro, em módulo eles são iguais. Então, o que nós vamos fazer? Basta você considerar o módulo nesta expressão, na expressão que a gente viu ali, nesta expressão aqui. Se a gente colocar nessas duas expressões, notem que a possibilidade de dar um sinal negativo é apenas no produto escalar, já que o denominador, por ser uma norma, é sempre positivo. Então, se a gente considerar esse numerador em módulo, os dois valores, os dois resultados desses cálculos serão iguais. Então, a definição que nós vamos adotar será: se R1 e R2 são retas, com V1 e V2 vetores diretores quaisquer de R1 e R2, nós vamos chamar de θ o ângulo entre R1 e R2, sendo que o θ vai satisfazer cosseno de θ é igual ao módulo de V1 escalar V2, dividido pela norma de V1 e norma de V2. E assim você já basta fazer apenas um cálculo. Bom, então, encontre o ângulo entre as retas R1 e R2, aqui no exemplo 1,50. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar os vetores diretores que a própria equação já nos fornece, 1, 2 para V1 e o par ordenado 1 menos 3 para V2. Com esses pares ordenados, nós vamos calcular o cosseno de θ igual ao módulo do produto escalar entre V1 e V2, que vai dar módulo de menos 5. E aqui embaixo nós vamos ter a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, deu raiz de 5. E aqui embaixo, o outro, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, deu raiz de 10. Então, nós vamos ter 5 dividido por raiz de 5, raiz de 10. Vamos ver como é que a gente chegou nesse número aqui? Então, olha só como é que a gente chegou nesse número, olha. Vamos a partir daqui, tá? Seguem essa explicação aqui. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais claro. Olha só. Módulo de menos 5 é 5. Raiz de 5 vezes raiz de 10 multiplica dentro da raiz. É 5 vezes 10. Só que o 10 é 5 vezes 2. Então, 5 vezes 5 vezes 2. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado aqui na raiz. Vamos tirar o 5. Só pode tirar dessa forma, gente, quando tá multiplicando, tá? Porque vai ficar raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 2. E raiz de 5 ao quadrado é 5. Agora, simplificou 5 com 5, ficou 1 sobre 2. 1 sobre raiz de 2. Como tem raiz no denominador, vamos racionalizar. Multiplicou por raiz de 2 em cima e embaixo. Ficou, então, raiz de 2 vezes 1 deu raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado deu 2. Então, ficou dessa maneira. Então, cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, qual é o arco cujo cosseno é igual a raiz de 2 sobre 2? É o π sobre 4. Então, quer dizer que o ângulo entre as retas é π sobre 4, 45 graus. Bom, continuando, vamos falar agora sobre projeção ortogonal. Definição 1.15. Seja U e V dois vetores não nulos, como os que estão representados aqui na figura. Considere a reta que passa pela origem com direção do vetor V. Nós vamos fixar o V aqui e pegar a reta que passa por V, ok? A projeção ortogonal do ponto de coordenada x1, y1, notem que esse ponto é o ponto da extremidade do vetor U, certo? Que tem as coordenadas do vetor U.
A projeção desse ponto sobre a reta R, que é a reta que tem a direção do vetor V, é o ponto P, que nós estamos colocando coordenadas x, y, tá aqui, tal que o segmento que liga P até A é perpendicular a R, ou seja, forma 90 graus com R. E nós vamos definir o vetor de coordenadas XY, ou seja, é representado pelo segmento orientado partindo da origem com a extremidade em P. Ele é chamado projeção ortogonal de U sobre V. Então, este vetor é o vetor projeção ortogonal de U sobre V. É o vetor que está aqui, como se fosse aqui uma sombra que o vetor U faz na reta R. Quando, imaginando que a incidência está aqui, sempre é em ângulo reto. Notem que o vetor projeção ortogonal de U sobre V é um múltiplo do vetor V. Então, às vezes, ele pode ser menor em comprimento que o vetor V, mas também poderia ser maior. Isso vai depender do comprimento do vetor U. Se o vetor U for aqui bem maior que esse desenho, quando você projetar, o vetor projeção vai ficar maior do que V. Mas, de qualquer forma, essa equação aqui vai ser válida. Ó. Projeção de U sobre V é igual a K vezes V. É o múltiplo do vetor V. E essa equação aqui é muito útil, nós vamos usar bastante. Para encontrar a constante de multiplicidade K, que é este número que está aqui na equação ponto 7, considere K positivo e note o seguinte: se a projeção de U sobre V é K vezes V, então a norma desta projeção é a norma de K vezes V. Só que a norma de K vezes V é o módulo de K vezes norma de V. Então, o módulo de K, que é um número real positivo, como K é positivo, a norma de K é o próprio K. Então, posso isolar K dividindo a expressão por norma de V. Então, K é a norma da projeção de U sobre V sobre a norma de V. Então, substituindo este K na expressão ponto 7, nós vamos ter que o vetor projeção de U sobre V é igual a este valor de K vezes o vetor V. Então, essa aqui é a constante de multiplicidade e aqui está o vetor V, certo? Por outro lado, se o θ for diferente de π sobre 2 será quando, vamos olhar aqui na imagem, o π sobre 2 vai acontecer quando U está aqui sobre o eixo Y. E aí a projeção, o ponto P vai coincidir com a origem. E aí o segmento orientado vai ser o segmento nulo. Então, nós não queremos esse caso, porque ele não é interessante para a gente. Então, a gente vai descartar o θ igual a π sobre 2 e vai considerar os outros valores, até π. Então, pessoal, pela relação do cosseno neste triângulo retângulo OPA, nós vamos ter o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Nós vamos ter o seguinte, ó, olhar aqui no rascunho. Cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é a medida do segmento OP, que é a medida do vetor projeção ortogonal de U sobre V, dividido pela hipotenusa, que é a medida do vetor U. E aqui nessa expressão, isolando a norma da projeção de U em V, nós vamos ter norma de U cosseno de θ, que é a expressão, que é a nossa equação aqui, 1.10, ok? Vamos guardar essa expressão, que nós vamos precisar dela. Se nós estamos considerando o θ sendo a medida do ângulo entre U e V, podemos usar a relação do produto escalar e a expressão de cosseno de θ. Então, cosseno de θ é o escalar V dividido pela norma de U e norma de V, ok? Então, substituindo esta informação lá na equação ponto 10, que é essa que nós acabamos de escrever, o que nós vamos ter? Eu vou colocar um rascunho auxiliar aqui, só para a gente relembrar a equação ponto 10, que é a norma do vetor projeção ortogonal de U em V igual à norma de U cosseno de θ. Aqui em cosseno de θ, nós vamos substituir o escalar V sobre norma de U, norma de V.
Vai ficar assim, dessa forma. Aí aqui nós agrupamos estas normas em uma única fração, para a gente poder simplificar a norma de U com norma de U. E ficou então 1 sobre norma de V, como está aqui, ó. Vamos tirar o rascunho. 1 sobre norma de V, que multiplica U escalar V. Agora, nós vamos substituir a 1.12 na 1.9. Olha, a expressão ponto 9 é essa daqui. O vetor projeção ortogonal de U em V é a divisão esta fração vezes o vetor V, sendo que a expressão ponto 12 é uma expressão para esta norma de U menos V. Então, vou escrever da forma alternativa da seguinte maneira, ó, essa expressão ponto 9 ainda. Dividir essa fração nessa multiplicação, 1 sobre norma de V, vezes a norma da projeção ortogonal de U em V, vezes o vetor V. Nesta norma da projeção ortogonal de U em V, nós vamos usar a equação 12. Então, vamos lá, ó, substituindo aqui. Então, vai ficar 1 sobre a norma de V, vezes esta norma, vezes essa fração, vezes esse produto escalar, vezes esse vetor V. Aí nós vamos agrupar, nós vamos multiplicar 1 vezes 1 dá 1, vezes o escalar V deu o escalar V. E aqui embaixo ficou norma de V vezes norma de V, vezes o vetor V, certo? Agora nós temos uma propriedade lá no produto escalar que diz o seguinte: a norma de V vezes norma de V dá norma de V ao quadrado, que por sua vez é o produto escalar de V com V. Então, nós substituímos aqui. E esta é a expressão final que a gente queria obter. Então, é uma expressão para você encontrar a projeção ortogonal de U em V em função das coordenadas de U e de V. É um múltiplo do vetor V, onde a divisão, a fração com numerador U escalar V e denominador V escalar V é a constante de multiplicidade. Quando o θ for igual a zero, o cosseno vai ser zero também e a norma da projeção vai ser zero e o vetor projeção vai ser o vetor nulo. Este caso, como eu disse para vocês, não é interessante, né? O caso mais interessante é quando o ângulo θ entre os vetores é diferente de π sobre 2. Então, nós vamos ter isso como uma proposição, ó. Sejam U e V vetores não nulos de R2, e se θ é diferente de π sobre 2, e θ está entre 0 e π, a projeção de U em V vai ser o vetor obtido pela expressão U escalar V dividido por V escalar V vezes o vetor V, e se o θ for o π sobre 2, a projeção vai ser o vetor nulo. Então, vamos ver um exemplo, ó. Seja θ, seja O a origem, A o para ordenado 2, 3 e B o para ordenado 1, 4. Pontos de R2. U é o vetor de coordenadas 2, 3, que é a origem em O e extremidade em A, e V é o vetor de extremidade 4, 1, ok? Obtém a projeção ortogonal de U em V, e obtenha a altura do triângulo OAB em relação à base OB e a área do triângulo OAB. Aqui nessa figura fica mais claro, ó. Nós temos os pontos A, B e O e os vetores U e V, formando aqui estas laterais, essas arestas do triângulo OAB, que nós queremos encontrar algumas informações sobre ele, né? Então, vamos começar aqui na letra A projeção ortogonal de U sobre V. Então, nós vamos usar a relação da proposição. Então, projeção ortogonal de U sobre V vai ser U escalar V dividido por V escalar V vezes V. Então, nós temos 2 vezes 4 mais 3 vezes 1. O resultado deu 11. A norma do vetor de coordenadas 2, 3, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, deu raiz de 13. E norma do vetor de coordenadas 4, 1, 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado, deu raiz de 17, vezes o vetor de coordenadas 4, 1. Aqui nós multiplicamos raiz de 13 vezes, deu 13 vezes 17 dentro da raiz, e nós multiplicamos
11 vezes 4 e 11 vezes 1. Essa fração toda aqui, vezes 4 e vezes 1, né? Então, aqui está nosso vetor projeção ortogonal de U sobre V. Na letra B, nós queremos a altura do triângulo OAB em relação à base OB. Vamos aqui na figura para a gente conseguir ter uma ideia mais clara em relação a isso. O vetor projeção que nós encontramos é este aqui, OP, ou projeção de U sobre V. A altura que nós queremos é o segmento OP, é a medida AP, é a medida desse segmento aqui, né? AP. Aí nós vamos ter o seguinte, observe que a altura do triângulo que nós queremos em relação à base OB, que é em relação a essa base, é a norma do vetor PA ou AP, e note o seguinte, quando a gente faz vetor projeção de U sobre V mais vetor PA, isso vai ser igual ao vetor U, né, pela operação de adição. Então, quando a gente isola a parte que nós queremos, que é o vetor PA, nós vamos ter vetor PA é igual a U menos a projeção de U sobre V. Então, nós vamos fazer isso, que nós conhecemos o A e conhecemos o vetor projeção. Então, fizemos aqui a subtração dos vetores, as contas não ficam muito bonitas, mas tudo bem, vocês podem usar a calculadora, que eu até deixei indicado sem extrair o valor decimal desse número, deixei já assim, desta maneira, tudo bem. E esta aqui, este é o vetor PA. A norma dele, que é a altura. Então, aqui nós vamos encontrar a norma desse vetor, ó, que corresponde à raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Eu quero até que vocês já comecem praticando o uso da calculadora científica. Todas essas contas aqui vocês podem fazer na calculadora científica com as teclas auxiliares de parêntese, de potência, de raiz, ok? Então façam na calculadora científica e vocês vão ter um valor aproximado aí, que eu coloquei aqui em duas casas decimais, 2,46. Agora na letra C, nós queremos encontrar a área desse triângulo OAB. A área do triângulo vai ser a medida da base vezes a altura dividido por 2, né? Então, nós temos aqui, ó, a medida da base, que é a norma de OB. Aí, o que nós fizemos? O vetor OB é o vetor, a norma do vetor V. Então, nós colocamos aqui a norma do vetor V, que tem o raiz de 17, vezes a norma do PA, que é a altura que a gente já encontrou aqui nesse item B, sobre 2. Então, nós temos aqui um valor aproximado igual a 5,06. Bom, pessoal, nosso último tópico desta aula é distância de um ponto a uma reta. Então, vamos começar da seguinte forma. Vamos considerar P o ponto de coordenadas x0 e y0. Ele está esboçado aqui nessa figura. Ele é um ponto qualquer do plano. E R é uma reta de equação cartesiana y igual a x mais b. R é esta reta. Esta reta tem vetor diretor V de coordenadas 1a. Então, se a gente está com esta equação cartesiana, a gente tem aí esses valores aqui das coordenadas para esse vetor diretor. É um dos vetores diretores da reta R, né? Aí, considere a reta S, que é esta, que é perpendicular a R e passa pelo ponto P, que é o ponto que nós queremos encontrar a distância até R. Então, essa é uma reta que passa por P. Quando você traça essa reta passando por P, ela vai interceptar a reta R, lá no ponto que nós estamos chamando de A. Esse ponto A, que nós colocamos com coordenadas x1 e y1, ele pertence tanto a R como a S, ok? E a distância de P a R vai ficar definido pela medida do vetor PA ou do vetor AP.
Então, nós vamos definir a distância de PAR como sendo a norma do vetor PA. E este vetor PA, ele é definido em termos de coordenadas por ponto final menos ponto inicial, né? Então, vai ser x1 menos x0, y1 menos y0. Então, a norma deste vetor aqui vai dar para a gente a distância que nós queremos. Olha só. O problema agora é encontrar este ponto A. Como que nós vamos encontrar? Então, para obter essa distância, primeiramente nós vamos ter que encontrar a equação da reta S, né? Essa reta S que passa pelo ponto P e é ortogonal a R. Nós conhecemos o vetor V da reta R, certo? Como a reta S é ortogonal a R, nós vamos aproveitar essas coordenadas de V para construir as coordenadas do vetor U, que tem que ser ortogonal a V. Então, olha só, se a gente colocar U com as coordenadas menos A e 1, quando você faz o produto escalar de U com V, vai dar 0. Então, esse aqui é um vetor adequado, ele é um vetor que é ortogonal a V e vai ser adotado como vetor diretor da reta S. Então, com isso, nós podemos escrever a equação vetorial da reta S como sendo xy igual a x0 y0 mais t que multiplica menos a1, certo? Olha só agora, como A é um ponto de S, A tem que satisfazer a sua equação vetorial. Então, nós vamos substituir os vetores aqui na equação que nós definimos para S, e nós vamos ter uma igualdade de coordenadas quando a gente fizer esses cálculos. Olha só, x0 mais t vezes menos a. Então, x0 menos at tem que ser igual a x1, que é essa primeira equação. E y1 tem que ser igual a y0 mais t vezes 1. y1 é y0 mais t. Então, aqui nós temos um sistema de equações, que nós estamos chamando de equação 1.18, e nós vamos substituir essas coordenadas de x1 e y1 lá na equação 1.17, que é a equação que está aqui nos fornecendo a distância de PAR, que usa x1 e y1. Então, no lugar do x1 e do y1, nós vamos colocar essas coordenadas aqui, ó, x0 menos at, y0 mais t. Então, vamos lá, ó. x1 menos x0 vai ficar x1 é x0 menos at menos x0. Aí vamos simplificar x0 com x0, vai ficar menos at. E y1, que é y0 mais t, menos y0, ficou apenas t. Então, a norma do vetor de coordenadas menos at e t é igual a menos at ao quadrado mais t ao quadrado. E aqui colocou t ao quadrado em evidência, e ficou t ao quadrado que multiplica 1 menos a. E t ao quadrado, ele saiu da norma, saiu em módulo, porque nós não conhecemos, não sabemos se ele é positivo ou negativo. Então, vamos lá, adiante. Agora, resta determinar quem é esse parâmetro t, né? Esse parâmetro t, ele é necessário para encontrar o ponto A. Então, nós vamos considerar, né, o A de x1, y1, e ele satisfaz a equação 1.16. Vamos voltar aqui, equação 1.16, que é a equação da reta R, né? Então, ponto A, ele está tanto em R como em S. Então, esse ponto A, ele satisfaz y1 é igual a ax1 mais b, porque a equação da reta R nós escrevemos como equação cartesiana, e a reta S nós começamos com a vetorial, que tem um parâmetro t, né? Então, se o y1 pode ser escrito dessa maneira, nós vamos substituir a equação 1.18 em 1.20. A 1.18, que tem aqui as coordenadas de x1 e y1. Aí nós vamos voltar aqui e substituir. A y1 vai ficar y0 mais t, daqui, e x1 é x0 menos at. Então, nós substituímos e com isso aqui nós conseguimos fazer as operações e isolar o parâmetro t. Então, com esse parâmetro t, a gente vai voltar e substituir
na equação 1.19, que trata da distância que nós queremos, que é de PAR. Aí nós vamos ter, por fim, essa expressão aqui, a norma dessa fração vezes a raiz de 1 mais a ao quadrado. Aí nós melhoramos um pouco a expressão. Aqui o que nós fizemos? Nós agrupamos a raiz de 1 mais a ao quadrado, dividido por 1 mais a ao quadrado, e racionalizamos. Multiplicou por raiz de 1 mais a ao quadrado em cima e embaixo. E aí saiu o radical do numerador, porque ele cancelou com esse aqui. E vai ficar apenas aqui embaixo, vai ficar raiz vezes raiz, que então cortou a raiz, ficou 1 mais a ao quadrado, que cortou com esse de baixo, porém ficou uma raiz embaixo, no denominador. E essa aqui é a expressão final. Essa expressão aqui vai fornecer para a gente a distância de P a R. Se R é uma reta paralela ao eixo Y, como nessa imagem, então a equação da reta é dada por x igual a C, onde C é um ponto aqui de interseção com o eixo X, e a fórmula acima vai ficar simplesmente o módulo de C menos x0, que seria as coordenadas aqui, a abscissa do ponto P com a abscissa onde a reta R intercepta o eixo X. Vai ficar norma de C menos x0. E para a gente terminar, vamos aplicar esta formulazinha num exemplo, olha. Encontre a distância do ponto P à reta R, definida pela equação y igual a menos 4x mais 3. Então, nesta equação que nós encontramos, que nos dá a distância de P a R, nós vamos destacar aqui o ponto P de coordenadas 2, 1, que tem as coordenadas x0 e y0, ok? E a equação cartesiana da reta R vai nos fornecer o A e o B. Então, aqui o A é menos 4 e o B é 3. Então, nós vamos fazer aqui a substituição. O AX0 mais B menos Y0, dividido por raiz de 1 mais A ao quadrado. E vamos encontrar aí este valor aproximado para ser a distância. Quem não quiser memorizar essa fórmula, que eu também acho desnecessário, você pode fazer toda aquela construção novamente, que apesar da gente ter feito ali com bastante detalhe, quando você pegar a prática, ela não é tão complicada de ser feita. E aí você pode fazer toda vez que for precisar, sempre que for preciso encontrar a distância de um ponto a uma reta, fazer uma construção geométrica para você encontrar essa distância, certo? Bom, pessoal, a gente termina esta aula 11 aqui e terminamos também o tópico plano. Então, nós iremos ter um novo tópico na próxima aula. Bom estudo para todos e pratiquem com os exercícios. Até a próxima!